O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligências e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde. A noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? Ele nos explicava as Escrituras. Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha conhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Graças a Deus. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura, fazei nosso coração arder, falar de Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura, fazei nosso coração arder quando falar de
como eu disse no início da nossa missa, esse trecho dos discípulos de Emaús dá o tom a esse domingo e nós vamos parar sobre esse trecho, porque ele é muito forte, muito claro, muito explícito e fala muita coisa a todos nós que hoje ouvimos, escutamos. Por que isso? Porque o nosso tempo ele é um tempo de tristeza, de depressão. Quantos são os jovens deprimidos? Quantas são as pessoas que tomam psicofármacos, que procuram alguma coisa para vencer a depressão, para vencer as crises de tristeza que tem no coração? Eu queria mostrar estes dois discípulos, como fala aqui o trecho, e mostrar como eles também tinham este problema. Escuta um pouco. Este povo estava indo para um povoado chamado Emaús. Devia estar mais ou menos 11, 15 quilômetros de Jerusalém. Estão fugindo de Jerusalém e são discípulos de Jesus. Cleofas fazia parte do grupo dos discípulos. Maria de Cleofas era aquela Maria que estava sempre junto com a mãe de Jesus, com Nossa Senhora. Estão fugindo e os outros estão em Jerusalém. Por que eles estão fugindo? Você acha que tinha negócio para fazer? Tinha medo, tinha terror, entende? O nosso líder, o nosso chefe, Jesus, foi crucificado. Se fizeram isso com ele, o que vão fazer com a gente? Melhor sumir daqui, melhor dar um tempo, não é? Percebe que este ir para fora, para o interior, significa dar um tempo, sumir. Sumir, esta é a realidade. Estes discípulos estavam fugindo, porque para eles tudo tinha acabado. Nada mais tinha sentido, acabou. Jesus parecia, como eles mesmos falam, nós acreditávamos que fosse Ele que ia libertar Israel. Mas foi um fracasso na cabeça deles. Jesus, na cabeça deles, era um grande libertador, um líder, um rei, que devia expulsar os romanos, que devia fazer triunfar o povo de Israel e torná-lo o maior povo do mundo, dominar o mundo. Esta era a ideia deles. Bom, o que é importante é lembrar disso. Estava indo embora, não queria mais nada com Jesus e com os outros, estavam sumindo. Enquanto estava andando 15 quilômetros, quem sabe mais, difícil saber exatamente onde estava esta aldeia de Emaús, mas era interiorzão lá, mesmo não somente onde Judas perdeu as botas, mas perdeu as meias, perdeu tudo. Não tinha, era interiorzão. Naquele tempo não tinha muita comunicação, então falar 15, 20 quilômetros no interior era mato adentro, entende? Então, enquanto estavam caminhando, conversavam e discutiam, brigavam entre eles, entende? Eram dois, estavam dando um sumiço, estavam fugindo e conseguiam até brigar entre eles. Olha como é importante isso. E Jesus se aproximou. Do nada aparece Jesus. E se junta a eles no caminho. Só que eles estão tão atordoados, tão cegos, que não reconhecem Jesus. E também Jesus precisa ser reconhecido, precisa querer conhecer Jesus. De fato, a cabeça deles estava obtusa. Só pensava em fracasso, só pensava em fugir, só pensava em sumir. Olha, quantas vezes a gente também quer sumir, não é? Então, conversavam e discutiam pelo caminho. Jesus se aproximou, não o reconheceram, porque estavam como que cegos. Grava isso. Fugiam, discutiam, brigavam, estavam cegos. E Jesus perguntou, o que vocês estão falando? E eles com o rosto triste, ok? Discutem, fogem, estão com o rosto triste, decepcionados.
E vai para frente e eles respondem: nós esperávamos que fosse ele libertar Israel. Como dizer, acabou, não tem mais esperança. São decepcionados, desiludidos, perdidos, tristes. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. O que é este susto? Falaram que tinha visto anjos. Imagina, não acredita em ninguém. Acha que é um delírio de mulheres beatas. Viram anjos, falaram que estava vivo. Vivo onde? Mas a ele ninguém ouviu. Percebe? Ninguém ouviu. Estão fugindo, tristes, brigados, deprimidos. Ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: olha aqui, como sois sem inteligência e lentos para crer. Não precisava levar uma desta, mas eles ganharam de Jesus esta definição. Como sois sem inteligência, curtos de cabeça e lentos, ok? Lentos, cegos, fechados, obtusos, com o rosto triste, fugindo, deprimidos, decepcionados, perdidos. E junta tudo o que você quiser. Derrotados, sem esperança nenhuma. Gente, somos nós, este povo que estão falando aqui. Nós, quando não encontramos Jesus, quando não sentimos Jesus na nossa vida, somos deste jeito, tristes, perdidos. Todo mundo que não encontra Jesus não tem chance. Atenção, porque hoje sabemos, o mundo ele tem esta interpretação. É uma sociedade líquida, uma sociedade cansada, uma sociedade depressa, deprimida, que todo mundo toma remédio, como eu falei, psicofármacos. E parece que é o destino, assim. Antigamente teve Hitler, a Segunda Guerra Mundial, tal. Hoje é esta guerra mundial, que é a depressão, que é a perdição nesse sentido. Mas qual é o motivo? O motivo é que não reconhecemos Jesus, não encontramos o ressuscitado. Este é o motivo da depressão. Atenção, gente, porque a depressão não é algo assim do destino, algo justificado. Se você não encontra Jesus, você ficará deprimido a vida inteira. Se você não encontra Jesus, você ficará triste a vida inteira. Esta é a realidade das coisas. Então precisa buscar, se abrir, saber reconhecer Jesus. Entende? Não é obrigatório ficar triste. Não é o destino ficar deprimidos. Deprimidos quem não encontra Jesus. Pode ser que não é culpa dele, pode ser que ninguém anunciou para ele, pode ser tantos motivos. Porém, este é o caminho, é encontrar Jesus. Porque Jesus começa a falar, e olha o que ele faz. Passando por Moisés, as escrituras se explicava o que se referia a ele. Parece que Jesus está fazendo um diário espiritual, como estou fazendo, tentando fazer. Atenção, porque este trecho aqui, na verdade, é uma missa, ok? Esta é uma missa, porque Jesus explica a Escritura, como eu estou fazendo, como nós fizemos aqui, é a mesa da palavra, e depois de um pouco, eles convidam Jesus a entrar, e ele senta na mesa e parte o pão. O que significa partir o pão? A Eucaristia, entende? Como ele fez na Quinta-feira Santa. Então, Jesus explica a Escritura, como está acontecendo neste momento, e depois parte o pão. E os discípulos, e ele some, como sempre. No final, ele não é para, este mundo não é para ficar ainda no paraíso, entende? Eles some, mas eles falam para si mesmos, não ardia o nosso coração, não queimava o nosso coração quando falava com a gente, entende? Quando eu estou falando, eu acredito que o Espírito Santo mostra as coisas para vocês e também o seu coração arde. Também o seu coração pensa, puxa vida, é isso. Então existe solução.
Eu não sou condenado a viver deprimido, depresso, entende? Eu não sou condenado a tomar psicofármaco, não sou condenado a tomar fluoxetina, o que mais, sertralina, entende? Eu não sou obrigado a isso. Eu posso encontrar Jesus. Ele é a solução da minha vida. Talvez que você tome, não sei, por um mês ou dois, até você se endireitar. Mas depois, não precisa disso. Não precisa de remédio. Jesus é a saúde feita pessoa e te doa a saúde, te doa a esperança, entende? Nós somos doentes de tristeza, esse é o ponto. Estamos doentes de loucura. E todo mundo, por exemplo, que usa droga, normalmente usa para esquecer, também bebe para esquecer. E tem tantas drogas nesse mundo, cada um tem a sua, entende? Procura, importante é esquecer e não pensar. Porém, pelo contrário, estes discípulos, de repente, eles reconhecem Jesus, queria pensar, mas ele foi embora. Mas eles pensaram no coração deles, ardia o coração, queimava o coração. Agora é o momento que eles se concentram em Jesus e adquirem uma força tal que levanta, quase que nem comem, deviam jantar, e fazem 15 quilômetros de volta, entende? Olha que é pesado, anda 15 quilômetros, daquele jeito, mato adentro. Agora que é noite, voltam, perigo da noite, perigo dos assaltantes, perigo também de feras, porque não era tão tranquilo aquele território. Voltam para Jerusalém e para anunciar toda a força do anúncio, para anunciar Jesus. Entende que agora são fortes, agora estão felizes, são alegres, cheios de garra, de força, porque encontraram Jesus. Isso é o efeito. Se você encontra Jesus, a tua vida renasce. O sorriso volta nos teus lábios, os olhos começam a brilhar. Como encontramos Jesus, fala para os discípulos, entende? Então, é engraçado o que acontece nestes dias de Páscoa, porque Jesus aparece a Maria Madalena, aparece as outras mulheres, aparece a Pedro, depois os discípulos de Emaús voltam, eles acabam de falar, encontramos o Senhor. E o que acontece, se nós continuássemos um versículo, naquele momento Jesus apareceu. Naquele momento Jesus entra de porta fechada e fala, a paz esteja convosco. Entende? Os discípulos de Emaús não conseguem nem terminar a narração, que o próprio Jesus, ele entra. Então, o que este trecho fala para nós, irmãos? É muito claro, é muito simples. Para encontrar Jesus, precisa querer se abrir à palavra sagrada. Então, você encontra Jesus nas Escrituras. O próprio Jesus explica o fio de ouro das Escrituras. Então, quando você pega a Bíblia na mão, o teu coração começa a arder. Você percebe que tem um fio da meada aí, você percebe que tem Jesus, você percebe que tem força. Por isso que a primeira parte da missa é uma meditação sobre a palavra de Deus, que eu estou tentando esmiuçar nesse momento. Mas o Espírito Santo, ele vai explicar ainda mais para cada um de vocês. Então, quando uma pessoa está triste, pega a Bíblia na mão. Este é um aconselhamento que eu dou. Gente, a nossa mente é maluca. Por que maluca? Porque ela é muito boa. E ela fica rodando. Ou você dá coisa boa para rodar, ou ela se destrói. Dizia São João Bosco que a nossa mente é como duas pedras de moinho, ok? Imagina, a pedra de baixo, a pedra de cima. A pedra roda, ok? Se você coloca azeitona, aí ela fica esmigalhando, tirando o suco das azeitonas. Pode também colocar grão de trigo, pode milho, o que você quiser. Você pode, esfarelar tudo, estas duas pedras. Mas se por acaso não tem nada no meio, o que faz uma pedra contra a outra? Se destrói. Isso que acontece à tua cabeça quando você não coloca nada de bom dentro.
A cabeça gira, gira, gira e moe a si mesma, destrói a si mesma. Este é o problema de hoje, a inteligência de se autodestruir. Por quê? Porque você não coloca nada de bom entre uma pedra e outra, então você se destrói. Mas se você tivesse a paciência, a inteligência de pegar na Bíblia, começa pelo Novo Testamento, que é mais fácil. Leia um capítulo, 2 por dia, sobretudo quando te vem aquela paranoia. Cada um de nós tem a sua paranoia, não? Quero morrer, quero não sei, cada um tem a sua. Estou triste, desanimado, não presto, não valho, aquela música de sempre, eu não presto, não valho nada, não, nunca fiz nada de bom na vida, e vai. Entende? Em vez de pensar estas besteiras, pega a Bíblia, pega um capítulo 2 da Bíblia, e lendo a Bíblia, ela acorrenta a tua cabeça, ela te dá material bom para refletir. Aí quando termina de ler, pronto, passou a crise, entende? Mas de repente você descobriu coisas boas. Para os casos mais difíceis de que toma centralina, então leia 4 capítulos, e vai ver que não precisa mais de sertralina depois. Gente, a Bíblia, ela é a chave da nossa vida, ela dá a volta. Jesus está presente, Ele explica as Escrituras. Depois, se você consegue dar um passo mais para frente, então Jesus está aqui na Eucaristia. Tanto que a Eucaristia é o pivô, é a alavanca, é o que muda as coisas. Ele se reconhece ao partir o pão. Então, se você consegue participar da Eucaristia, como você está fazendo, viver a Eucaristia, receber a Eucaristia, meu filho, muita coisa vai mudar no coração. Você vai reconhecer e sentir Jesus como nunca. E a Eucaristia te dá uma força tal que você volta e anda por mais 15 quilômetros para dizer: Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, eu acredito. Isso é que acontece. Então, este trecho dos discípulos de Emaús é uma missa, praticamente, se você sabe ler. Jesus fez uma missa andando. Mas tem uma outra coisa, a última coisa que eu queria dizer, é que para tudo isso acontecer, precisou Jesus se unir a eles no caminho. Se Jesus não tivesse ficado no meio deles explicando, nada teria acontecido, entende? Então, para entender a palavra de Deus, para entender a missa, precisa que Jesus esteja no nosso meio. Precisa acolher Jesus no nosso meio, não só no nosso coração. Precisa convidar Jesus dentro da nossa casa. E atenção, porque Jesus é muito bom. E Ele se aproxima até sozinho, até se uma pessoa está fugindo, como este caso aqui. Porém, nós podemos escolher de colocar Jesus no nosso meio, trazer, chamar Jesus no nosso meio. Em Mateus, capítulo 18, versículo 20, se fala assim: quando 2 de vós entrarão em acordo para pedir qualquer coisa em meu nome, eu a concederei. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Onde 2 ou 3 estão unidos no meu nome, eu estou no meio deles. Então, se você quer entender a palavra, se você quer sentir o teu coração arder, se você quer entender a Eucaristia, então chame Jesus no meio. Como é que isso acontece? Sempre na nossa casa. Por exemplo, Jesus vem quando você o chama na palavra. Estão reunidos no meu nome. De manhã, o diário espiritual é a palavra. Está reunido no meu nome. Quando você fecha o diário à noite, quando você reza o terço, você não está reunido no nome de Jesus. O que você faz rezando a Ave Maria? Mas você está reunido no nome de Jesus também quando você ama, quando você oferece um copo de água, como vocês estão fazendo agora. Percebe? Então, a unidade, ela vem do amor, vem da oração, vem da meditação da palavra. Se nós nos esforçamos de nos amar reciprocamente, se há amor entre nós, Jesus está presente e Jesus faz pegar fogo.
a nossa família, entende? Aquece a nossa família, esquenta a nossa família, tira a depressão. É o amor que traz Jesus e que afasta qualquer depressão, qualquer tristeza, nunca mais tristeza, entende? Atenção, que quem inventou a tristeza foi o capeta, né? Não foi Jesus. Então, se você, assim, se a tristeza te pica, assim, tá bom, você não é culpado, porém, você é culpado se você fica na tristeza. Quando ela te morde, assim, pode morder todo mundo. Até Jesus falou, a minha alma está triste até a morte. Você se lembra quando lemos na Semana Santa. Porém, Jesus falou, depois de 2 linhas, eu peço ao Pai que tenha em si a plenitude da minha alegria. Jesus pede para Deus Pai que dê aos discípulos a plenitude da alegria que ele sentia. Ele sentia a dor, mas sentia a alegria também. Então, você pode encontrar alegria, você pode encontrar força, esperança, firmeza, fortaleza, tudo o que falta hoje, entende? Aí, hoje parece que todo mundo tão fraco, tem uma coisa que não dá certo, pronto, quero me matar. Talvez vocês que passaram pela rua não tenham este problema, porque se acostumaram a ser fortes. Mas os jovens, assim, qualquer coisa aconteça, tem uma... qualquer coisa, quero me matar. Não deu certo no trabalho, me mandaram embora, me dispensaram do trabalho, vão me matar. Tudo é um problema grave hoje, né? Mas atenção, assim, com todo o respeito de quem sofre este problema. Porém, atenção, porque Jesus é a fortaleza que você não tem. Jesus é a alegria que você queria. Jesus é a esperança. Então, vamos caminhando, gente. Uma coisa é certa, com Jesus você não vai ficar com tédio, com Jesus você não vai ficar desesperado, com Jesus você não vai ficar desanimado. Jesus é realmente o nosso sustento de todos nós. E com Jesus no coração, depois você vai acertando o teu caminho. Então, um casa, outro se consagra, outro se torna padre, outro se escolhe de servir de alguma forma. Todo caminho é bom, todo caminho. Jesus está em todo canto. Jesus está em todo canto. Então, convido todos a refletirem sobre isso hoje, né? Chame a presença de Jesus no meio, ele vai explicar as Escrituras, ele vai fazer você viver a Santa Missa, ele vai trazer amor na tua vida e nunca mais tristeza, nunca mais tristeza.